Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. E hoje eu quero analisar com vocês Hebreus capítulo 1, versículo 8, que é um texto muito polêmico que muitas pessoas utilizam para tentar provar que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Só que você vai ver que tem dois problemas aí. Primeiro, que esse texto não diz isso. Segundo, que existe um grande problema de tradução bíblica. E eu quero mostrar para você do que eu estou falando. Às vezes as pessoas criticam algumas traduções, né? Só que você vai analisar que o contexto geral bíblico não apoia o que a maioria das traduções bíblicas dizem em Hebreus capítulo 1, versículo 8. O que a maioria das traduções dizem? Vamos ler aqui na João Ferreira de Almeida, que diz assim, ó. Mas do Filho diz, ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então aqui está dizendo que o trono é de quem? De Jesus. Falando que Jeová está chamando Jesus de Deus e está falando que o trono é dele. Então será que o trono é dele mesmo? Outra tradução, que é a tradução do Novo Mundo, fala assim, ó. Mas a respeito do Filho ele diz, Deus é o seu trono para todo sempre e o cetro de seu reino é o cetro de retidão. E aí você pode pensar, a tradução do Novo Mundo é adulterada, né? Aquele papo que todo mundo fala, né? A falácia do poço contaminado e tudo mais. Mas, gente, o que a Bíblia diz? Vamos analisar o contexto. Lembre-se que esse texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 8, é uma citação de Salmos 45, versículo 6 ou versículo 7 em algumas Bíblias católicas, tá? Então, vamos analisar o que diz aqui na Bíblia de Jerusalém, uma das Bíblias mais confiáveis por todos os acadêmicos, tá? Bíblia de Jerusalém. Como é que a Bíblia de Jerusalém verteu o texto de Salmos 45? Aqui tá no 7, tá? Fala assim, ó. Teu trono é de Deus, para sempre e eternamente. O cetro do teu reino é cetro de retidão. Amas a justiça e odeias a impiedade. Então aqui não está falando teu trono, ó Deus. Aqui está falando teu trono é de Deus. Por que a Bíblia de Jerusalém chegou a essa conclusão, gente? É muito simples. O Salmo 45, ele é um salmo dirigido a um rei, tá? A um rei de Israel. Provavelmente, muitos eruditos dizem que este rei é o rei Salomão. E olha que interessante. Vamos ler um texto aqui. Eu vou ler agora na Bíblia, edição pastoral, é uma Bíblia católica. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 23. Fala o seguinte, ó. Salomão sentou-se no trono de Javé, ou Jeová, em lugar de seu pai Davi. Então, quem sentava no trono de Israel era como que estivesse sentando no trono de Deus, de Jeová. Por quê? Porque ele estava representando Jeová na terra. Então, o trono que fala aqui em Salmos, capítulo 45, versículo 6 ou 7, dependendo da tradução, o trono é do rei ou o trono é de Deus? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Eu tenho uma outra Bíblia aqui, que é a Bíblia do Peregrino, uma outra Bíblia católica, que verte o seguinte, esse texto, ó. Teu trono, como o de um Deus, permanece para sempre, cetro de retidão é teu cetro real. Tem uma nota de rodapé que fala assim, ó. Se lermos no vocativo, dá ao rei o título de Deus. Lendo como adjetivo, temos trono divino, concedido ou garantido por Deus. Então esse texto aqui, ele pode ser traduzido como o teu trono, ó Deus, ou o jeito que está aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém. Teu trono é de Deus. E por que eu digo para você que a melhor versão é esta, gente? O trono é de Deus. Pelo seguinte, vamos pegar a Almeida que está aberta aqui já. Almeida, tá? Século 21. Que aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, Jesus Cristo fala o seguinte, ó. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus Cristo disse que sentou no trono de quem, gente? No trono do Pai, no trono de Jeová. Então você verter o texto aqui de Hebreus, capítulo 1, versículo 8, dizendo que o trono é de Jesus, não está de acordo com o restante bíblico. A melhor versão é esta, tá? Que fala assim, mas a respeito do Filho ele diz, Deus é o seu trono para todo sempre. Ou a gente pode ver também aqui, ó, na Bíblia israelita com estudos judaicos, ó,
Ó,